Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acharam que tinham se livrado de nós, pelo menos de mim, mas estavam totalmente enganados. Estamos aqui mais uma vez. E o Marinho Silva, para o seu deleite. Estou de volta, Marinho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Schumacher? Eu recebi nessa semana aproximadamente 437 mil. Teve mais, eu tenho exato aqui, 437.232 mensagens falando que, poxa, o Schumacher, cadê o Schumacher? E eu justificando. E ao contrário do que você imagina, eles falaram que o programa foi muito melhor comigo sozinho do que contigo, viu? Que maravilha, que notícia boa. Eu fico feliz de saber que o meu desempenho vem agradando. Mas como nós não estamos aqui, e essas 427 mil mensagens eram todas da prefeitura, viu? Da prefeitura do estado, tá. O Bolsonaro mandou mais ou menos 4.300, mas como aqui nós não estamos para agradar simplesmente a administração pública, mas sim para agradar a população, você está de volta, porque muita gente pediu para você voltar também. Obrigado, Marinho. Obrigado a todos aí. Aliás, a gente agrada até a prefeitura. Olha aí, o pessoal, já vou passar a primeira imagem aí, o Instagram da prefeitura curtindo o nosso último programa. Inclusive, foi um programa sensacional, né? A participação do Elcio Crick foi muito boa. Eu, de onde eu estava, eu acompanhei, mandei umas mensagens lá e foi muito legal, né, Marinho? Então, aí, ó, por aí você viu, né, cara? Era um programa que você não estava e a prefeitura curtiu. Cai bem com o que eu falei. Exatamente. Marinho, vamos começar falando do nosso livro, né? A nossa dica cultural. Vamos. Semana passada a gente teve o clipe da Aline Maria, sensacional, recomendo. Mas hoje a gente tem um livro. Que livro que a gente tem aí? Nós recebemos do amigo Dr. Antônio Sérgio Paulo Filho, que nós fizemos na retrasada, mas na sexta-feira passada eu comentei que eu tinha recebido um presente, que é o livro físico dele, que são Os Italianos no Mundo Novo, e ele me mandou junto, Schumacher, uma obra muito bacana aqui, que tá passando aí, Uma Frase Pode Mudar Sua Vida, Palavras de Sabedoria e Motivação, também do Antônio Sérgio Paulo Filho e de Suzete Moleta, que eles são os organizadores. O que é mais interessante desse livro é que eles trazem palavras motivacionais de várias celebridades aqui. E são palavras curtas, assim, que você pode utilizar no teu dia a dia ou para mandar uma mensagem de incentivo via WhatsApp já no começo. Por exemplo, eu estou abrindo aqui aleatoriamente. Eu ia pedir para você passar alguma, já que a gente vai entrar depois, daqui a pouco, num tema tão desgastante, né, para a gente motivar o pessoal aí. Então, aqui, ó, a maior felicidade vem da maior das atividades. Para reflexão aí, né? Ou uma outra aqui, o futuro não é o que tememos, é o que ousamos. Carlos Lacerda. Então aí, ó, para quem tiver interesse, temos aí a obra muito bacana do Palu e da Suzete Moleta. Muito legal, muito legal. Queria começar também agradecendo ao Palu, agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente aí, mandar um abraço aos meus queridos Alex Maxio, Aline Duarte, Daniel Castanha, Dayana Udri, o Clodomir, meu padrasto Clodomir, e a Débora. Aliás, a toda a família Bortolotti, que é uma família sensacional, representativa aí no cenário empresarial e acadêmico de São José dos Pinhais. Marinho. Muito bacana. Temos aqui também Patrícia Kuzma, a Vera Rosa, Leonardo Razeira, Andressa Guimarães e o Yali também estão mandando um abraço. Tom Rodrigues, Acir Cardoso, quem mais? Simone Steck. Eu aproveitando que eu estou falando da Simone aqui, Schumacher, eu vou fazer uma provocação, quero ver se você concorda comigo. Nós temos alguns seguidores que sempre nos acompanham, né? E entre esses seguidores está a Simone. A Simone ela assiste todas as nossas lives, seja no rádio e seja aqui às sextas-feiras também. Então, eu vou sugerir para você, para que nós possamos encaminhar para a Simone uma xícara do Debate Pronto. Então, ela vai receber um presente para que ela possa, toda manhã ou toda hora, tomando seu café, lembrar da gente. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, acho uma excelente ideia. Assino embaixo, vamos fazer isso o quanto antes. E no futuro, esse pessoal... Pode falar.
Não, e tenho mais um aqui que eu vou fazer uma outra sugestão. Também o Alex. O Alex é um colega que sempre nos acompanha, sempre curte, comenta, manda às vezes foto lá que ele assiste ele e a esposa na TV, ele assistindo lá o debate pronto. Eu acredito Pô, que que legal, hoje ele cara. esteja. Já mandou um abraço aqui e já pediu, Alex, você vai receber uma xícara do debate pronto também, porque você e a Simone são, acho que, os nossos maiores seguidores. Eu recebo de vez ou outra mensagens de pessoas que assistiram o nosso programa, não no momento que ele aparece na estreia, né? Mas depois, durante o trabalho, enfim, lá durante a semana, com o percorrer dos dias. E as mensagens são sempre de motivação, continue assim, o trabalho de vocês é legal. Isso inspira a gente a continuar, pessoal. Então participe, compartilhe, mandem mensagem para a gente, mandem temas, sugiram, a gente gosta muito. O tema que nós escolhemos para hoje, na verdade, não é nem um tema que nós escolhemos, né, Marinho? É um tema recorrente, é um tema que se escolhe, que se escala, tipo aquele craque do time que se escala, né? É o tema da pandemia, é o tema da saúde, mas num ponto de vista diferente, né? Vocês podem ver aí na nossa arte que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Nós estamos num momento crítico, nós estamos num momento em que, sabidamente, as coisas não estão fáceis, as coisas estão, pelo contrário, difíceis. Mas nesses momentos, Marinha, é que a gente tem que perceber quem pode ajudar, quem pode colaborar e, acima de tudo, o que nós, cada um de nós, individualmente, ou a nossa empresa, podemos fazer. A culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Um abraço até para o professor Carlos, da instituição que também nós fazemos parte, que eu sempre escutei ele falando isso. É muito fácil culpar e apontar o dedo, né, Marinho? Essa é a reflexão que a gente quer fazer sobre as soluções, sobre o que nós podemos trabalhar com relação a isso, e a pergunta é, o que eu posso fazer para melhorar esse quadro que nós estamos hoje? Schumacher e amigos, eu acho que é um tema bem instigante, e Schumacher, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu fiquei muito pensativo quando você trouxe esse tema em discussão, e eu comecei a prestar atenção no meu entorno, né? Nos lugares onde eu vou, como que as pessoas acabam convivendo hoje com a pandemia, e é bacana, muito bacana isso, para que a gente possa fazer uma reflexão pessoal, né? Aonde que nós podemos chegar e como nós podemos chegar, né? Então, eu acho muito legal, gostei do tema, eu acho que vai ser uma reflexão muito boa. Maravilha. Vamos começar então falando aqui do grande lugar, grande local em que os dedos estão sendo apontados. É óbvio que de lá não vai sair resolução positiva nenhuma proposição nenhuma, até porque não é objetivo da CPI, mas lá é o grande circo, me permitam chamar assim, em que pese tenha a sua finalidade altiva ou austera, enfim, na verdade é um grande apontar de dedos ali, né? E no fim das contas todos nós sabemos o que aconteceu com relação à pandemia, e eu tenho aqui a primeira matéria que está passando, depoimento do diretor do Butantan expôs o tamanho da incompetência, da omissão dos governos e com relação à compra das vacinas. O que você pensa disso, Marinho? Você acha que vai ter alguma... Já falamos isso aqui, mas a questão desse ponto de vista, né, do apontar de dedos e da falta de soluções propositivas, né? A CPI, como eu falei, ela não vai dar em nada, né? É mais um palanque político, mas surpreende na oitiva de algumas pessoas, e a gente vê assim o descompasso de condução da pandemia por parte do governo federal. Esse depoimento do Dimas Covas, que ele é diretor do Butantan, ele apresentou assim, uma irresponsabilidade praticada pelo governo federal ou uma omissão praticada pelo governo federal. E veja bem, a gente não está aqui pura e simplesmente para criticar por criticar, não, são informações que chegaram e que eu acho que são pessoas, principalmente o Dimas Covas, é uma pessoa que é dentro de um instituto extremamente importante, inclusive é o que está fornecendo as vacinas que nós estamos recebendo. Então, cabe destacar alguns aspectos aqui que eu fiz algumas anotações que eu acho que são interessantes da gente fazer uma reflexão. Primeira situação que ele trouxe é o seguinte, que em julho de 2020, quase um ano atrás,
Foi apresentado pelo Butantan ao governo federal uma proposta, eu estou até lendo aqui, uma proposta para a produção de 60 milhões de doses da Coronavac até dezembro do ano passado. 60 milhões. E mais 100 milhões para esse ano. Então, ou seja, uma proposta de 160 milhões de doses de Coronavac pelo Butantan. Foi proposto ao governo federal. Isso em julho. Em agosto, foi reforçada essa proposta pelo Butantan. E foi pedido resposta ao governo federal. Naquela em julho foi ignorado, em agosto foi ignorado novamente. Em outubro de 2020, o Butantan enviou uma nova proposta. 45 milhões de doses até 2020, até dezembro de 2020, mais 15 milhões até fevereiro de 2021 e 40 milhões até maio. Somado tudo isso daqui, daria 100 milhões de doses até o mês passado, tá? Pasme, continua. Em outubro de 2020, o governo federal sinalizou, o Ministério da Saúde lá, uma possibilidade de acatar. Então, houve até uma fala, inclusive, do presidente da República, que eu acho o ministro na época pegou e falou bem assim, não, nós assinamos com o Butantan uma proposta de compra de vacina, desenvolvimento de vacina. Uhum. E aí, não sei se você se lembra, e os colegas de casa se lembram, que logo depois teve uma fala do presidente Bolsonaro falando bem assim, que não, que se tivesse ia cancelar, porque ele não era isso, que ele não queria, né? Ele falou que já tinha, parece que, mandado cancelar esse contrato. Aí o que aconteceu? Essa vacina, que era como ele chamava, né? Vacina, que era como ele chamava. Isso mesmo. Daí, olha, veja bem, 3 meses depois, agora em janeiro de 2021, janeiro desse ano, o Ministério da Saúde, o governo federal, recuou daquele cancelamento que tinha ocorrido em outubro, tá? E fechou um contrato com o Butantan na compra de 46 milhões, que começariam a ser entregues em janeiro deste ano. Então, você veja bem, o atraso, ele custou, e custou caro, né? Algumas situações. Primeiro, por quê? Porque daí, quando o Butantan foi atrás, em janeiro, dos insumos para ele desenvolver a vacina aqui no Brasil, já a pandemia estava na sua segunda onda no mundo inteiro e aí os insumos não foram encontrados. Então, assim, esse depoimento dele foi muito específico, porque houve se tivesse sido, o governo federal tivesse, na época, aceito essa proposta do Butantan, nós teríamos um aumento de 54 milhões de doses, né? Então, por aí você vê como que é uma dificuldade de diálogo, e aí um depoimento e as informações mostram que, e até os diálogos, né, do governo federal demonstram que houve uma demora aí na busca da vacina. E mais do que demora, e aqui eu gostaria de deixar bem claro para a população que está nos ouvindo, esse pessoal vai falar mal do Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, esqueçam a pessoa, nós estamos falando do governo federal. Quando a gente aqui fala mal da prefeitura, ou então debate uma questão mais incisivamente com relação à prefeitura, ninguém está batendo, ou então tentando questionar a prefeita, a pessoa, Nina Singer, o vereador. Não é isso, é o cargo, né? É a instância. Não interessa quem está lá. O que me causa mais estranheza ainda, Maria, é o seguinte: a gente pega o depoimento, por exemplo, da doutora lá, Nise Yamaguchi, se não me engano, reunida com relação à cloroquina, com relação a colocar na bula que ela servia para a Covid. Ou seja, não só houve um atraso na compra, como houve também uma tentativa de um outro tratamento, que depois tornou-se claro que não servia. Tem aqui que está aparecendo para os nossos espectadores, nossos amigos, na tela, uma matéria do Novo Curitiba dizendo aqui. Posso ler, Marinho? Pode.
Rapidinho, tá aparecendo aí, mas eu vou ler rapidinho também. A COVAX Facility, que é um consórcio aí de venda de produção de vacinas, deu ao Brasil a opção de solicitar doses suficientes para vacinar até 50% da população. Inicialmente, o governo optou por apenas 20%, abrindo mão de 127 milhões e meio de doses. Depois reduziu a cobertura pela metade, para 10%. No total, o Brasil deixou de comprar 170 milhões de doses de vacina. Então foi uma escolha que o governo federal fez, que se mostrou errada, e eventualmente ele vai ser responsabilizado por isso. Não estou dizendo que é a melhor saída, na verdade eu sou até contrário a alguma reação, por exemplo, um impeachment, que ia perder mais tempo, e a gente vê, e é porque para o terceiro impeachment, não, segundo impeachment em menos de 5 anos, seria isso, né, Marinho? Nenhum país sério passa por isso. Desculpa. Não, mas o que a gente pode politicamente prever talvez seja um cenário mesmo de impedimento, porque até estou vendo aqui o blog do professor Emerson, professor da Federal, respeitado aqui, dizendo que nós não vemos mais os senadores que foram inscritos na CPI para defender o governo tão incisivamente. Tentem fazer esse exercício, vocês que estão nos acompanhando aqui, mudem lá de vez em quando na CPI, só tem os senadores que estão lá para construir um caso contra o governo. Os senadores e os políticos que estavam lá para fazer uma defesa eventual do governo, eles estão muito quietos, eles não estão comprando essa briga. E a gente sabe que desde lá do ano passado houve aí um loteamento para manter o governo ao Centrão, e o Centrão não tem lado, né, gente? Centrão não é direita, não é esquerda, Centrão é momento, é ir com a maré. Então a gente está num momento crítico aí com relação a isso. Não, e tem mais um detalhe, porque assim, os dados e os fatos, eles estão demonstrando que a vacina é a única alternativa para o enfrentamento da pandemia. Isso já está demonstrado pelo mundo todo, e um exemplo foi o que nós conversamos já em situações passadas, inclusive na rádio, no que diz respeito ao comparativo dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, se você falar bem assim, mas são realidades diferentes. Então vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, saiu um estudo da Coronavac falando de uma cidade daqui do Brasil, Serrana. Não sei se você, eu acho que você deve ter acompanhado, né, Schumacher? Sim, foi a cidade que o Butantan escolheu para fazer a vacinação em massa, né? Justamente. Então, a Serrana, que é uma cidade do interior de São Paulo, tem aproximadamente 45 mil habitantes. O que eles fizeram? Eles fizeram a vacinação em massa para verificar qual que seria o percentual ou se haveria a imunização. E Serrana não foi escolhida aleatoriamente. Serrana foi escolhida porque era uma das cidades que tinha um dos maiores índices de contaminação do estado de São Paulo. Então, eles fizeram esse estudo em todo o período, verificaram com 50%, houve uma diminuição considerável do número de infecções, tá? Mas o percentual, e isso que apareceu nesse estudo agora de segunda-feira, do dia 31, é que atingindo o percentual de 75%, haveria o controle da pandemia. Então, assim, não adianta lockdown, o lockdown ele vai diminuir o impacto na saúde, nos aparelhos da saúde. Mas, assim, o enfrentamento efetivo, não existe cloroquina, não existe esses outros remédios. O que realmente resolve a situação é a vacinação em massa. E 75% da população sendo vacinada, nós controlamos a pandemia. O controle rápido, ele diminui o aparecimento de novas cepas. Segundo detalhe, ele diminui o impacto na saúde. E uma terceira situação que vale a gente fazer a reflexão. Por que nós trouxemos esses depoimentos aí da CPI? Porque se nós tivéssemos adquirido antecipadamente as vacinas, a realidade do Brasil hoje seria totalmente diferente do que é hoje. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. E, gente, assim, não concordo, eu acho que estão atacando o presidente. Ok, então vá buscar essas informações,
essas pesquisas, analise as pesquisas, analise não somente no Brasil, se você acha que no Brasil está todo mundo contra, analise fora, nos Estados Unidos, e depois você cria o teu juízo de valor, que eu acho que é uma reflexão extremamente necessária. Exatamente. E na linha do que nós podemos fazer, ao invés de apenas, uma vez detectados os erros e as falhas, o que nós podemos fazer? Bom, primeiro, havendo a disponibilidade, tome a vacina. Sem dúvida, não vai virar jacaré, todos aqueles boatos que surgiram, né? Tome a vacina, até porque entre não tomar e tomar, o lucro está apenas em tomar a vacina. Então, tome a vacina. Segundo momento, estamos durante um feriado, né, Maria? Aqui é sexta-feira. Tá pensando em aglomerar, tá pensando em fazer alguma coisa, aguenta as pontas, meu querido, já está quase acabando, então tenta ainda segurar um pouco, principalmente o pessoal que é jovem, né, vai depois para a sala de aula, então vai depois encontrar o avô, a avó, e aí o vírus já se espalhou. Então o que fazer nesse sentido é isso. Aos governantes, continuar vacinando, permitir o quanto antes a compra aí pelas entidades particulares, para que isso possa maximizar essas vacinas, né? E isso nos leva, né, Marinha, a uma outra questão. Aí não vacinou, ou então demorou para adquirir as vacinas, ficou apostando em fantasias, né? Ou em outros tratamentos não comprovados. Houve a necessidade, eventualmente, de um lockdown. E aí os lojistas, como a gente está vendo aí, né, não só em São José dos Pinhais, perdão, mas também ao redor do Brasil, em Belo Horizonte, como nós estamos vendo aqui, e também na matéria de São José dos Pinhais, dizendo sobre as restrições, ok, queremos restrição mais dura, mas não adianta também se as RMC não fizer. A pergunta é a seguinte: é necessário essa disputa? Ela é frutífera, melhor dizendo, entre os lojistas e empresários, de a culpa é do prefeito, a culpa é da prefeita, abre tudo, fecha tudo. Será que a gente conseguiria ou deveria em algum momento ter pensado em uma solução? Ou qual seria eventualmente uma solução para ao invés de ficar esse embate que não leva a nada, né? Schumacher, amigos, eu vejo o seguinte, né? Esse final de semana passado, eu tive uma experiência própria. Eu fiquei sábado, das 6 horas da manhã, 6h30, até 14 horas e 30 minutos, na UPA do Afonso Pena. Sentado ali, verificando e observando o que estava acontecendo. Claro que, infelizmente, não foi, depois lá no final eu comento, não foi para fiscalizar nem nada, né? Foi por uma situação necessária, mas eu fiquei ali e eu fiquei prestando atenção naquilo que estava acontecendo. Primeiro, aquelas pessoas que ainda não se conscientizaram de que o problema é grave, eu vou dar uma sugestão. Vão lá na UPA, sentem ali, tem umas cadeiras, tem uma tenda ali fora, sentem e fica prestando atenção. Fica lá uma manhã inteira, uma tarde inteira, ou uma noite inteira, e aí você vai ver como é grave a situação que nós estamos passando nas nossas cidades, mas principalmente em São José dos Pinhais. O movimento é gigantesco. A UPA Afonso Pena pelo menos estava no sábado, lotada, não tinha mais gente. Eles pegaram Marinho, uma parte que era... Oi? Tem 600 pessoas atualmente na região aqui esperando vaga. Esse é o quadro que você está relatando. O número é esse. Pois é. Então, assim, a UPA, Schumacher, ela tem uma entrada, a UPA normal, então tem a UPA adulta, a UPA infantil. A UPA adulto, ela tinha uma entrada, uma recepção extremamente grande. Essa recepção foi fechada e lá já se tornou a enfermaria. A UPA infantil foi desativada e a parte infantil foi para o Hospital São José, e ali é a entrada para a UPA total, que atende os casos de Covid mais grave e atende também as necessidades que se tem aí de acidente. Mas 90% é Covid. E vou te falar um negócio. É gente chegando, gente chegando mal, com problema de respiração, ambulâncias, é SAMU chegando direto em macas
trafegando lá por dentro. As salas de 20 metros quadrados, que caberia ali o que confortavelmente, com distanciamento, talvez 5 pessoas, tinha lá 10, 12 pessoas. Então, a situação está extremamente grave. Inclusive, eu conversei com a diretora Claudiana, que é a coordenadora da UPA, e ela estava me explicando que a situação está extremamente grave. Então, assim, o que eu acho que é o negócio? Você falou do que nós podemos fazer, né? O que é? Primeiro, eu acho que a população tem que ter conscientização. Todo mundo, você, eu, quem está nos ouvindo, tem que estar consciente, gente. Consciente é o seguinte, aí não depende de administração, de governo, de estado, de município, depende única e exclusivamente de você. O que você tem que fazer? Você tem que se cuidar, cara. Se cuidar como? Usando máscara, passando álcool gel, evitando aglomeração. Ninguém está te obrigando a ir para um final de semana numa balada. Você vai porque você quer. Ninguém está obrigando a pessoa a ir num aniversário. Mas vai ter um churrasco, são 10 pessoas. Mas lá você pode ser infectado. Ninguém está obrigando você a ir no comércio. O comércio você tem que ir para comprar as coisas que sejam extremamente necessárias. E isso... Oi, pode me falar que eu acabo me empolgando aqui. Eu quero, na verdade, fazer coro a essa tua indignação, porque eu escuto as pessoas falarem, mas o que adianta a gente se proteger se os ônibus estão lotados? Ô, criatura, quem está pegando ônibus certamente não tem opção, né? Não está lá porque ele quer. Então, quem tem opção de fazer essa restrição tem que fazer. A gente tem que assumir a responsabilidade. É uma mania de terceirizar, terceiriza para o governo, terceiriza para o juiz, terceiriza por alguém, e aquela história de um dedo, né? Aponta um dedo para frente, tem 3 apontando para nós. Não, e posso te falar um negócio? Ninguém te obriga a entrar no ônibus, cara. Então, assim, por isso que eu falo que a consciência é pessoal. Se você chegar num terminal de ônibus está lotado, não entra no terminal. Se você chegou um ônibus e o ônibus está cheio, por isso que eu falo bem assim, primeiro a consciência tem que ser pessoal. Eu não vou entrar nesse ônibus, está muito cheio. Mas daí o meu chefe vai brigar comigo. Cara, bate uma foto, filma e fala pro chefe, fala bem assim, eu não vou pegar esse ônibus, eu vou provavelmente me atrasar, porque olha aqui do jeito que tá. Aí, claro, essa é uma consciência pessoal, de você não ir para balada, de você não aglomerar, de você ficar em casa, ir para o comércio comprando aquilo que você acha que é necessário, você não frequentar um ônibus, ou frequentar um ônibus em horário diferente. Mas também aí agora tem que ter a consciência do empresário. Qual que é a consciência do empresário? A do empresário é o seguinte, primeiro, eu já escutei esses dias atrás, mas espera aí, Marinho, se a gente pega e deixa muito livre, os caras não vêm trabalhar. E sabe o que eu respondi? Eu respondi assim, o que você prefere? Que o cara minta para você e fique em casa e você continue com as suas atividades? Ou você quer que o cara esteja falando a verdade e você peça para ele vir trabalhar? E aí ele vai infectar toda a tua empresa e vocês vão ter que parar 15 dias de produção. Então, assim, o empresário também tem que ter consciência. Se por acaso o funcionário mandou uma foto falando, ok, chega atrasado, nem que, ok, ele ia chegar às 7, chega às 8, sai ao invés das 17, sai às 18, você faz um esquema ali. Então, gente, é o seguinte, quem tem que ter consciência? Tem que ter consciência o empresário. Se por acaso o funcionário manda lá uma foto ou manda um vídeo falando que está muito cheio, cara, é preferível você pegar e falar, não, espere, saia, dá uma volta aí, volte e pega um ônibus mais vazio, do que você forçar o cara a chegar no horário, porque ele vai entrar naquele ônibus e ele vai se infectar. Se por acaso, eu já vi situações de empresário, de falar bem assim, eu estou com sintomas. Então você está com... Não, pode vir trabalhar, você tem, está positivo? Não, estou com sintoma. Então venha. E a pessoa ir, e daí depois confirmar que ele estava infectado, infectou todo mundo. Então, assim, tem que ter um pouco de consciência, porque um funcionário que esteja com o Covid, ele além dele participar e estar na tua empresa, ele vai contaminar todos que estão na tua empresa. Então é preferível um cara, porque eu já vi a situação falar bem assim, mas ele pode estar mentindo. Cara, é preferível deixar o cara mentir do que o cara está falando a verdade e você tem que fechar a tua empresa por 10, 15 dias. Olha o tanto de prejuízo que você vai ter. Então,
há necessidade da consciência também. Uma questão, né, Marinho? E um outro detalhe. O empresário pensar em horários rotativos. Se o teu trabalho volta, ao invés de ficar simplesmente indo na internet, vociferando aí contra a prefeita, o prefeito ou o governo, porque lockdown não adianta, ou então ficar encampando esses discursos que querem criar, sobretudo no âmbito federal, né? Existe um discurso de criar a morte dos CNPJ. Gente, ao invés de ficar degladiando com relação a isso, senta e se reúne. Olha, nós somos da área de saúde aqui. Será que nós podemos criar ambientes e com horários diferentes? O que nós podemos fazer, independentemente da intervenção estatal? Eu sou de uma mega empresa montadora de carro, seja lá o que for. Ao invés de ficar pressionando para abrir, pressiona para poder a indústria privada comprar vacina. Sabe? Luta pelo lado certo. É isso que a gente está trazendo aqui, né? Tentar novas soluções, novas ideias, ao invés só de reclamar ao vento. Não, e outra situação, né, que nem você falou um negócio que me lembrou e a gente já bateu em cima disso. Se você é empresário, então faça o seguinte, sente junto com a sua entidade de classe, uma associação empresarial, por exemplo, ou sindicato patronal, com o sindicato dos funcionários, e chegue a um consenso num horário diferenciado. Por que todo mundo tem que trabalhar das 8 às 18? Por que as empresas todas têm que começar das 8 às 18? Por que não começar às 6 às 16? 6 horas da manhã, o terminal vai estar vazio, e os ônibus provavelmente também. 16 horas vai estar vazio. Mas é muito cedo. Tá bom, começa às 10 e faça uma jornada diferente, onde você possa dar uma flexibilidade com relação ao transporte coletivo dos teus funcionários. Então, assim, isso daí é só você falar, o que eu posso fazer, ao invés de eu ficar discutindo que não tem vacina, que os ônibus estão lotados. Gente, isso daí já parou. Parou de ficar só jogando a culpa em cima dos outros e a gente não fazendo nada, né? Então eu acho que todo mundo já sabe, essas simpatias. E depois, claro, nós temos que ser mais propositivos, né? E depois aí nós vamos entrar agora em seguida, porque já que nós estamos falando em o que eu posso fazer, então nós falamos o que a pessoa pode fazer, nós falamos o que o empresário pode fazer, e agora nós temos que partir para o que eu, administração pública, posso fazer, né? Mas isso a gente já vai falar em seguida. Então, Schumacher, vamos mandar um abraço aí para o Felipe Souza, que está mandando um abraço aqui, Antônia Ferreira, Nivarley, Leandro Rocha, Andressa Fernandes, também. Aline Duarte, Eliana Polakovski, Marcelo Bardi, conhece o Marcelo Bardi? Conheço. Lenice. E sabe quem está curtindo o nosso programa também? Dr. Joãozinho Santana. Alan Lopes Moreira. Boa. Mas assim, vamos só para que a gente... Então, como a gente estava comentando, né? Tem que haver a conscientização da pessoa, a conscientização do empresário e também a conscientização da administração pública. Quando a gente fala em administração pública, Schumacher, nós estamos falando o seguinte, que também a administração pública ela tem que verificar assim, o que ela pode agir. Tem que sair da mesmice, né? Daquele lockdown é a única, parece que é a solução da pandemia, restrição de horário, a gente sabe muito bem que quanto menos horário, maior é o volume de pessoas. Por que não você deixar um supermercado trabalhar 24 horas? Por que você não deixar o comércio das 6 da manhã até as 20 horas? E também um outro detalhe que a administração pública tem que ter, e aí eu falo nas prefeituras, que eu acho que elas têm que conversar entre si, você falou mesmo no início, né? A região metropolitana de Curitiba, ela, antes de decretarem, porque o que está acontecendo? São José decreta de uma forma, Curitiba de outra, Araucária de outra, Almirante Tamandaré de outra, Colombo de outra. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V no decreto estadual e manda bala, que também não dá. Só que assim, eles têm que sentar e chegar num consenso, né? Mas olha, isso não é nem o pior, Marinho. Dá uma olhada aí nessa notícia aí, ó. Tem gente que, além de não estar nem aí com a situação, quer mais tutu no prato ali, quer puxar mais um pouco para a sardinha deles. Olha aqui, ó, a denúncia que está colocada aí com relação ao projeto de lei 874/2019. Ministério Público, que deveria, né, o parquê, grande defensor da lei, com toda a licença e vênias possíveis às exceções,
Veja se é o momento, amigos, de fazer um projeto desse que pretende a criação de licença-prêmio, 3 meses de férias, licença-gala. Quer dizer, não basta esfregar, não basta não fazer, etc., o que deveria fazer com relação à pandemia, ou se preocupar, ainda tem que esfregar na cara da população, que é uma casta de privilegiados. Isso é o fim do mundo, gente. No meio de um país, no meio de uma situação dessa, que falta comida, falta remédio, falta insumo, os caras querem licença-gala. Faça meu favor. O que eu falo é o seguinte, primeiro, falar da importância do Ministério Público é chover no molhado, né? Ou seja, é um órgão que ele tem fundamental importância no combate ao crime e principalmente à improbidade administrativa. Agora, você veja bem, consta lá num artigo desse projeto de lei que são esses benefícios, né? O que me impactou ali, auxílio-doença, auxílio pré-escolar, auxílio funeral, auxílio financeiro a curso, Schumacher. Pode isso, cara. Não, isso é rir da nossa cara, mano. É rir da nossa cara. Isso não é auxílio, cara. Isso são privilégios, né? Eu acho que uma categoria de servidores muito bem remunerada, né, é totalmente inoportuno esse momento, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de economia aí desgastada com o Covid, né? E vou continuar, deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. Eu acho o seguinte, né, cara? Vai, manda ver. E tem um outro detalhe também, né? Os auxílios, eles se tornam, esses auxílios e esse projeto de lei, ele se torna muito mais contrário à moral, porque é justamente vindo de um órgão que deve zelar pela moralidade pública. E vou te falar uma outra coisa que eu estava analisando também. Ele viola você lembra da Lei Complementar 173, que fala do enfrentamento ao Covid? Lembro. Então, essa lei complementar, ela proíbe a criação ou majoração de auxílios. E, quer dizer, o próprio Ministério Público, que é conhecedor da lei, que tem conhecimento dessa lei complementar, e ele vem e cria benefícios, sendo que existe uma legislação contrária, é muito complicado, né, cara? Então, nós temos que cutucar os nossos representantes lá para que eles, efetivamente, não votem favorável a isso. Sim, e pressionar, você corre atrás do teu deputado aí. E eu vou dizer para vocês que é difícil, sem querer desanimar, né? Porque quando tem essas proposições assim, os deputados geralmente não querem criar caso com essas classes que têm representatividade. Aliás, não têm representatividade, mas têm grande influência, fazem muito lobby. A questão é como que uma classe dessa, que deveria zelar pela lei, pensa em sequer colocar em pauta. Na verdade, eu vou ousar dizer mais, Marinho. Eu acho que é má fé pura usar a pandemia, usar da cortina de fumaça para passar esse tipo de lei. Na minha opinião, é isso. Os caras, além de querer ganhar mais, querem usar a pandemia para passar esse tipo de lei. Vou pedir até pro nosso querido João colocar de novo aí, para o cidadão que está escutando a gente, que recebe aí a merreca do auxílio emergencial, saber que o Ministério Público aí, o representante, o Ministério Público não, não, mas aí é o Ministério Público, não são nem os procuradores, né? É a classe, né? Servidores do Ministério Público. Tenha minha santa paciência. Mas estamos com o salário congelado. Amigo, você está concursado, você vai morrer no teu trabalho. Tem gente que está morrendo sem trabalho, CNPJ. Então, põe a mão na consciência. Acho que é isso, cara. Vamos acho que né? Esse é um assunto que acaba instigando a gente aí muito e deixa a gente nervoso. Acho que os nossos ouvintes e telespectadores percebem a nossa, pelo menos a minha indignação com isso é flagrante. Já mandamos um abraço, já falamos do livro, estou aqui fazendo a minha cola com a pauta, falamos do que eu tenho que fazer, o que nós temos que fazer, o que os empresários e o que a administração pública tem que fazer. Acho que nós cumprimos, Marinho, a nossa missão aqui nessa sexta-feira. Deixo aí a palavra livre para você, caso você queira falar alguma coisa que você queira dirigir aos nossos espectadores. Schumacher, amigos, eu gostaria de concluir a nossa participação nessa sexta-feira, que foi uma semana extremamente pesada, né? Eu acho que os amigos mais próximos souberam. Eu acabei perdendo minha mãe na terça-feira, na madrugada de terça-feira, dia 1º de junho. E como eu falei lá que eu fiquei o sábado sentado na UPA, é porque eu estava aguardando ela ser atendida. E eu gostaria de aproveitar essa minha conclusão
para fazer um agradecimento em nome da minha família totalmente especial a todas as pessoas que trabalham na UPA Afonso Pena e no Serviço de Saúde de São José dos Pinhais. Eles são guerreiros, são umas pessoas que estão altamente impactadas, a estrutura é frágil, mas eles fazem das tripas coração para que eles possam efetivamente atender da mesma forma. Eu presenciei, eu vi com os meus olhos, fui testemunha ocular da falta de estrutura, mas ao mesmo tempo da capacidade de acolhimento que cada um daqueles servidores lá faziam com as pessoas que chegavam. Desde o segurança que ficava ali na frente, o pessoal de triagem, pré-triagem, recepção, passando pelos enfermeiros, enfermeira Aline, que me ligou, foi assim extremamente humana, os médicos que eles ligam dando as informações dos pacientes, doutora Aline também, doutora Ana Paula, teve mais um médico que me atendeu quando deu a notícia do falecimento da minha mãe, extremamente humano em passar essa notícia, e aqui eu gostaria de fazer essa homenagem, ou esse agradecimento à Claudiana, né, que é a diretora da UPA, e eu tive a oportunidade de passar uma mensagem para ela, dando os parabéns pela equipe e dando os parabéns aos servidores. Então, meu encerramento dessa semana, através do Debate Pronto, é aqui de agradecer profundamente. A perda, ela é irreparável, a tristeza nossa é muito grande, mas o comportamento desses servidores foi reconfortante. Eu acho que isso que amenizou muito a minha dor e a dor da minha família. Então, gostaria de agradecer e, olha, eu sou um guerreiro defensor desses servidores da saúde, aí pode ter certeza. Marinho, já falei várias vezes, mas mais uma vez meus sentimentos sinceros, minha amizade a você, a sua família, e retomando mais uma vez aqui para a gente pensar o que nós podemos fazer. Não quero sair de casa, então nem que seja um abraço, um telefonema, um WhatsApp perguntando se aquela pessoa, alguma amigo seu, amiga sua está bem, está precisando de alguma coisa, isso é importante, né? Valeu, Marinho, um abraço, cara, até semana que vem. Beleza, meus amigos, obrigado, e obrigado pelas centenas de mensagens que eu recebi essa semana de apoio. Fique com Deus.